Campina Grande, segunda-feira, 3 de julho. Estamos iniciando o dia, a semana e mais um mês. Iniciando o segundo semestre, como os dias estão se passando rapidamente. Que alegria nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Outra vez estaremos ouvindo a continuidade do estudo sobre o livro de Neemias, que nós estamos realizando desde alguns meses. Hoje estaremos continuando esse estudo que eu creio tem sido bastante edificante para aqueles que nos acompanham. Quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que desejarem nos ajudar a manter este programa no ar. Nós precisamos, como eu tenho dito, de duas coisas, apenas duas coisas. As vossas orações para que este programa permaneça no ar. E a segunda coisa, se você desejar cooperar, contribuir para que nós permaneçamos trazendo todas as manhãs o recado de Deus para o coração de milhares e milhares de telespectadores e internautas em todo o mundo, faça a sua contribuição. Você poderá nos ajudar e eu passo agora para você a nossa conta corrente para que você possa nos ajudar. A nossa conta bancária é a agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Contamos com as suas orações e também com a vossa contribuição. Eu tenho encontrado algumas famílias que às vezes externam para mim, pastor, já que nós não podemos chegar até o templo devido às vezes à idade, não tem mais comodidade para como se locomover, por haver adoecido, estar muitas vezes sem condições físicas mais de chegar a um templo. Então eles dizem para mim, já que nós não podemos ir à igreja, a igreja vem até a nossa casa através do programa Opção para a Vida. E eu conto, portanto, com as vossas orações e com a vossa contribuição para aqueles que não podem ir a um templo, sejam assistidos em suas casas. Também aqueles que estão, às vezes, hospitalizados ou às vezes estão no trabalho, né? Então lá estão com o seu celular ligados em sintonia com a Opção para a Vida. Inclusive eu aproveito a oportunidade e peço que vocês divulguem o nosso programa. Muitas pessoas também não sabem que nós continuamos ainda no ar, agora através do YouTube e da TV Master, TV a cabo, canal 20. Fiquemos agora com a segunda parte desta mensagem. O primeiro juramento foi esse: levar em consideração a Torá. A partir dali eles deveriam rigorosamente obedecer os ensinamentos que Moisés recebeu por inspiração divina para o seu povo. Então nós como igreja temos que ter a Bíblia, a igreja como regra de a igreja e os membros da igreja têm que ter na Bíblia, na Torá Sagrada, como a única regra de fé e prática. Durante a Reforma Protestante, Lutero, dentre as 5 solas, ele disse: sola as Escrituras, somente as Escrituras é suficiente para que nós possamos pautar a nossa vida e nos regermos para que nós possamos ser bem-sucedidos nas nossas decisões. Então a primeira aliança foi essa, a palavra. E nós não temos outra cartilha senão as Escrituras Sagradas. Jesus mesmo disse: errais em não conheceres as Escrituras, examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. A segunda aliança está no verso 30, continue com a sua Bíblia aberta: de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para seus filhos. Havia, meus irmãos, um descuido, um descaso por parte do povo quando foram levados para o exílio. Eles lá chegando, casaram-se com mulheres estrangeiras. Os filhos dos judeus casaram com mulheres estrangeiras, ou as filhas dos judeus casaram com homens estrangeiros. E não deu coisa boa não. Aqueles que haviam contraído núpcias com estrangeiros passaram a seguir, passaram a se orientar, passaram a adotar os ídolos, os deuses pagãos deles. Então essa mistura trouxe algo realmente que podemos dizer, foi muita confusão no meio do povo. E isso foi a segunda aliança que o Senhor disse para o povo:
de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam os filhos deles para os seus filhos. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 30, lá no livro de Êxodo, Moisés havia falado isso, no capítulo 34, versículos 12 a 16, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejais por cilada, mas derribareis os seus altares e quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, com D minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é, para que não façam aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Verso 16, estou lendo Êxodo 34, 16. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então, Neemias chama a atenção do povo e assina lá o documento, que eles a partir dali renovassem aquela aliança de não mais se unir com mulheres estrangeiras nem com homens estrangeiros, no caso os filhos homens e as filhas mulheres. Aí vamos agora para a igreja. Pastor, o que tem a ver a igreja com isso? Tem muito que a ver, do mesmo modo como o Senhor proibiu lá no Velho Testamento, através de Moisés em Êxodo, que eu li para vocês agora, capítulo 34, verso de 12 a 16. Neemias aqui renova isso, conforme eu li para vocês agora há pouco, que eles a partir dali assinassem um documento para não mais se casarem com mulheres estrangeiras, nem com homens estrangeiros, no caso os judeus. Aí se você for olhar para o Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18, faz a mesma advertência, a mesma exortação agora para a igreja. Se no Velho Testamento havia para os judeus, no Novo Testamento é para a igreja, para os cristãos. Paulo diz aqui: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitareis e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Se no Velho Testamento Deus havia recomendado através de Moisés que os filhos dos judeus não casassem com mulheres estrangeiras e as mulheres judias não casassem com homens estrangeiros, no Novo Testamento existe essa mesma advertência para os cristãos. Eu, pelo menos, tenho muito cuidado para instruir, orientar os jovens nubentes. Eu posso dizer, inclusive, isso é uma convicção que eu tenho ministerial desde que fui ordenado ao Sagrado Ministério, não fazer cerimônia de crente com descrente. Porque eu acabei de ler para vocês: que união há da luz com as trevas? Comunhão do crente com o descrente? Não há comunhão. Eu podia contar aqui muitas histórias, mas o tempo não permite, de pessoas que fizeram união, se casaram com pessoas que não eram da mesma fé e deu tudo errado. Eu tive uma professora no seminário, filha de pastor, eu só contar essa experiência, e ela começou a se enamorar de um rapaz descrente, e o pai deu muitos conselhos. O pai era pastor, orientou e esclareceu, mostrou, advertiu, exortou, fez o que pode, mas ela disse: eu vou casar com ele porque eu amo. E o pai disse: tudo bem, você é de maior, responsável pelos seus atos, tudo bem, agora vamos pedir que Deus lhe guarde e lhe livre do que você poderia evitar, e mais tarde você vai chorar lágrimas quentes. E não foi diferente. Por muitas e incontáveis vezes
ela era professora no seminário de filosofia, e ela dizia, muitas vezes, chorando, pedindo oração: orem por mim, porque eu não suporto mais ver meu marido chegar de madrugada com a roupa toda melada de batom, e ainda mais totalmente embriagado e vomitando no próprio leito. Eu não suporto mais isso, mas eu sei que eu estou pagando pelo preço da minha desobediência, os conselhos, as advertências que meu pai me fez. O pai dela era pastor. Esse é o preço. Podia contar muitos outros, eu tenho muitas experiências para compartilhar, não preciso contar somente essa, deixo apenas essa. Então, a igreja tem que observar isso. E tem uma coisa, irmãos, a coisa está ficando tão difícil, que daqui a pouco, quando possivelmente, for estabelecido e for regulamentado isso aqui, de se fazer união homoafetiva, como é que vai ser para nós pastores? Como é que vai ser? O que vem pela frente? Então observe que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Está escrito aqui: união de crente com descrente, e muito menos união homoafetiva. Então essa foi a segunda aliança: não casem as suas filhas com mulheres, os seus filhos com mulheres estrangeiras, nem as suas filhas com homens estrangeiros. Não casem, não permita, não consinta. Inclusive no último capítulo daqui, vocês vão ver que Neemias partiu para que eles tivessem uma atitude de romper mesmo com aquela união, e muitos homens ficaram descabelados, puxaram seus cabelos. Está lá, a gente vai chegar lá no capítulo 13 de Neemias, porque Neemias disse: separe-se. Inclusive havia até sacerdotes que haviam casado com mulheres estrangeiras. Coisa séria. Vamos à terceira aliança, está no verso 31. A terceira aliança, verso 31, continue com a sua Bíblia aberta. Ele diz aqui: de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, por ser dia de sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Nesse versículo 31, Neemias está chamando a atenção para a observância do Shabat. Olha, presta atenção, o Shabat foi estabelecido também por Moisés. Nós vemos lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versos 10 e 11, para Israel, o Shabat foi estabelecido para Israel. E não havia apenas o dia do Shabat, não era apenas o sábado, havia a 7ª semana sabática, havia o sétimo mês sabático, e havia o 7º ano sabático. E nesse ano sabático havia também o jubileu, que eles não podiam plantar nada da terra, para dar descanso à terra, para que a terra pudesse se fertilizar por si própria, e ela, quando fosse replantada, reproduzisse com muito mais fruto, com muito mais vigor, a terra tivesse muito mais vigor para produzir. E aí ele disse: olha, Neemias diz aqui: vamos fazer também essa aliança de não nem negociar no dia de sábado. Se alguém estrangeiro vier aqui para Jerusalém trazer mercadoria para a gente comprar, nem deveríamos comprar, nem era para comprar. E olha que os judeus são muito radicais quanto a isso. Eu já estive em Israel 12 vezes, e quem me acompanhou sabe do que eu estou falando. No Shabat os judeus não trabalham, não fazem absolutamente nada, presbítero Sidney. Vocês, para terem uma ideia, eles programam o elevador. Se um edifício tem 30 andares, eles programam o elevador para que ele vá de andar em andar, parando por si mesmo, porque o judeu não pode nem tocar com o seu dedo naquele tecladinho que tem o andar que ele queira e o destino. Ele não é nem para tocar. Eles são tão radicais que nem tocam naquele botãozinho que tem do andar.
Então, se você vai no dia de sábado a Israel, se prepare que se você estiver no último andar de um edifício de 50 andares, de 30 andares, você vai ter, se você estiver no último andar, vai ter que ir no pinga-pinga, Diácono Orlando, até chegar lá, porque eles são radicais demais. Os ortodoxos, no dia de sábado, nem dirigir automóvel eles dirigem. Eles vão para a rua fazer como uma espécie de um piquete, para que aquelas pessoas, judeus que estão dirigindo, parem, e eles gritam, e eles pedem que eles obedeçam à observância do Shabat. Tão rigorosos eles são. Aí você diz assim: pastor, guardava-se o 7º dia, a 7ª semana, o 7º mês e o 7º ano, para que a terra pudesse ser revigorada e ela pudesse ter capacidade de se renovar toda a fertilização quando fossem plantar. Isso para Israel. E para a igreja, pastor? Aí vamos agora para a igreja. Para a igreja, meus irmãos, na nova aliança, para a igreja, o Shabat foi substituído pelo primeiro dia da semana. Lá em João capítulo 20, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, diz que quando Jesus ressuscitou, foi no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, isso já no primeiro dia da semana, que é domingo, viu que a pedra estava revolvida. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, porque a velha aliança era o Shabat para Israel, a nova aliança é o primeiro dia da semana para a igreja. E aí nós vamos ver, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ela foi, passados 8 dias, aí você vai ler no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26, por que Jesus não reapareceu no Shabat? Porque passados 8 dias, João 19, 26, passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então ressaltamos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, passados 8 dias depois reapareceu, e a igreja primitiva, diácono Alexandre, a partir do primeiro século, a igreja passou a observar o primeiro dia da semana. Paulo, escrevendo na sua carta 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também com nossa ordem às igrejas da Galácia, como ordenou nas igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá ajuntando para que se façam a coleta quando eu for. Então a igreja passou a observar o primeiro dia da semana. Paulo recomendava que fosse celebrada, fosse feita a coleta da oferta para dar aos menos favorecidos. Então essa aliança, que era para Israel o Shabat, para a igreja é o primeiro dia da semana, o domingo. Está claro? Então observe que há um paralelo: Shabat e Israel, igreja, primeiro dia da semana. Uma quarta aliança está nos versos 32 e 34. 32 e 34. Vão acompanhando a leitura com a sua Bíblia aberta. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. E o verso 4: nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca de toda da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, e tempos determinados de ano em ano para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Outra aliança que eles tinham quebrado, agora estavam renovando. E o que era que essa aliança tinha a ver com Israel? Moisés havia estabelecido em Êxodo capítulo 30, que você pode abrir a sua Bíblia, versos 15 e 16, eu quero ler para vocês essa parte que Moisés
havia falado, 15:16. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação de vossas almas. Havia uma recomendação para que naquela nova aliança eles observassem, tanto o rico deveria dar o que era estabelecido, quanto o pobre, nem mais nem menos, tanto era para um quanto era para o outro, e era para comprar ou para usar aquela contribuição para oferecerem como oferta para aquisição. Os filhos de Israel dariam para o serviço da tenda da congregação, que seria para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, e para fazer expiação por vossas almas. Ou seja, aqueles sacrifícios que eram oferecidos eram doados tanto por ricos quanto por pobres. Na nossa igreja, em nossos dias, hoje, a igreja, não é preciso fazer esse tipo de coleta como se fazia para o sacrifício dos animais, para aquisição, para o serviço na casa do Senhor. Por quê? Porque hoje não é preciso mais haver sacrifício de animais. O Cordeiro de Deus já foi imolado. Os ricos e os pobres contribuíam para que os levitas e os sacerdotes adquirissem animais para serem oferecidos. Aqueles que iam ao templo levavam, mas também eles tinham para oferecer sacrifícios de louvor a Deus. E essa contribuição não era precisa, não era mais necessária, não era preciso mais, até porque agora não há necessidade de haver expiação pelos nossos pecados. Hoje não é preciso, porque a igreja recebeu Jesus através do seu sacrifício numa nova aliança. E aí nós vamos agora para 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. Quando Jesus estabeleceu a ceia para a igreja: porque eu recebi do Senhor, é o que também vos entreguei, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E dado por vós, o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Então hoje não é preciso, irmã Leda, a gente trazer animais para ser oferecido em sacrifício para o serviço da casa do Senhor, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. Por isso que Jesus, quando estabeleceu, disse, quando tomou o pão, havendo dado graça de aliança, e o cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança. Observem que no Velho Testamento havia os sacrifícios dos animais que eram trazidos para o serviço na casa de Deus. Hoje não é preciso mais, porque Jesus, ele foi quem fez essa nova aliança, dando a sua vida, o seu sacrifício. Amém, meus irmãos? E ele diz: fazei isto todas as vezes que o comeres e beberes em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. Vamos para a quinta aliança, antepenúltima. São 7 alianças. A antepenúltima está no verso 33. Verso 33: para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sacrificadas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Aqui, meus irmãos, nessa quinta aliança, Neemias chama a atenção do povo para que eles deveriam voltar a celebrar as festas que Israel havia estabelecido, que Deus havia estabelecido para Israel sempre lembrar. Dentre essas festas, a festa da Páscoa, que era celebrada pela ocasião
da saída do povo do Egito, a festa das primícias, a festa dos tabernáculos. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desse importante estudo sobre o livro de Neemias. Espero que todos estejam sendo esclarecidos, orientados, instruídos através do estudo que ora ministramos. Eu quero, nesses instantes finais do nosso programa, agradecer a todos que estão conosco e peço mais uma vez que divulguem, porque muitas pessoas não estão sendo sabedoras que o programa Opção para a Vida, que antigamente era exibido em canal aberto, agora só temos a TV Master, TV a cabo, canal 20, e no YouTube. Eu tenho encontrado muitas pessoas que às vezes perguntam: pastor, o senhor saiu do ar, não está mais com o programa? Nós continuamos ainda com o programa, só que agora muito mais abrangente. Nós temos hoje espaço na mídia, na internet, através do YouTube. Então divulguem o nosso programa para que muitas pessoas sejam alcançadas e sejam abençoadas. Essa é a minha oração, esse é o pedido que eu faço no momento a todos que estão conosco. Tenham todos um bom dia, até amanhã. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.